E aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui para explicar um pouquinho da minha experiência com queimadura que eu tive na minha mão. Uma queimadura que eu tive na minha mão. Bem, atualmente minha mão tá ok, ó. Tem uma leve marca aqui de divisão, né? Foi 8 de dezembro. Hoje a gente tá no dia 27 de janeiro, então faz um bom tempinho. Mas, visto aqui, né? Tranquilo. Dá para perceber que eu tô com uma marca de queimadura de sol. Então, um fator importante aqui que eu já digo que quem queima tem que ter é a proteção contra o sol. Então, eu uso luvinha de Ana Maria Braga, porque com isso eu protejo a minha mão do sol, né? Então, eu fico aqui, ó, na proteção, e aí não mancha a minha pele. Então, eu tento o máximo estar usando essa luva toda vez que eu saio, eu ponho essa luva para evitar que a minha pele manche, né? Então, bem protegida, eu tô com marca do sol, mas minha mão aqui não está manchada. Falar um pouquinho do passo a passo, o que eu fiz, de repente, para orientar algumas pessoas, né? Que há muitos casos de queimadura doméstica, no meu caso mesmo, eu estava fazendo uma fritura e aí a panela de óleo quente virou na minha mão, provocando uma queimadura bem extensa. A gente vai ver fotos e vídeos para explicar passo a passo como que foi o processo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou mostrar aqui os arquivos de fotos e vídeos. Então, vamos lá, dia 8 de dezembro foi o dia que eu queimei. E aí, no dia que eu queimei, no momento da queimadura, primeira coisa que eu fiz, mão embaixo da torneira com água. Primeira coisa. Nessa foto não dá para ver lá grande coisa, né? Deixa eu pegar aqui. O que a gente percebe aqui bem suave, é uma divisão aqui, tornando essa pele que foi queimada mais rosada, né? Então, uma leve divisão aqui, essa região ficou rosadinha. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Aqui já dá para ver uma bolinha na palma da mão surgindo, né? Vou pegar aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Uma leve bolinha saindo aqui, mas visto aqui, não dá para perceber grande coisa, né? Uma leve divisão aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz, mão debaixo da torneira. Por quê? O calor, ele tá queimando a sua pele. Aconteceu naquela hora, foi água, óleo quente, enfim, aquilo tá queimando, e tá queimando. Tá propagando o calor. Eu preciso evitar que esse calor se propague, eu preciso evitar essa continuidade da queimadura. Então, a mão na água vai evitar com que esse calor vá se propagando, queimando os outros tecidos, né? E é claro, imediatamente um balde com água e muito gelo, para ter esse choque térmico mesmo, evitar essa propagação desse calor e para acabar com a minha sensibilidade, né? O gelo ele vai acabar com aquela sensibilidade de dor, anestesiando, né, momentaneamente. Então, enquanto minha mão permanecia no gelo, água com gelo, eu não sentia dor. Estava bem tranquila, conversando normal. A partir do momento que eu tirava minha mão da água com gelo, a minha dor era como se eu estivesse colocando de novo a mão no óleo quente. Então, a permanência dessa água com gelo foi de grande alívio. E é claro, né? Balde de água, gelo e hospital para tomar a medicação. Aqui já é no outro dia, a bolha aqui na palma da mão, a primeira que surgiu, né? Virando, o que acontece com a pele? Esse esbranquiçado que aqui aparece é um pouco da pomada. Aqui a pele já começa a ganhar cor de queimadura, né? Um dia depois, isso aqui foi logo de manhã, minha queimadura foi à noite. Então, no outro dia de manhã, tirei lá a faixa, né? E a cor começa a aparecer aí de queimadura. Já comecei logo no primeiro dia o uso do laser. Então, o laser ele é uma ferramenta que eu digo que foi a fundamental para a recuperação do tecido lesionado. Então, eu tenho laser, então eu tenho a capacidade de usá-lo todos os dias e assim eu fiz, né? Uma dosagem baixa para regeneração desse tecido, né? Usei 2 joules, tanto no vermelho quanto no infravermelho, para pegar tecido mais superficial e mais profundo. Aqui a gente vê a coloração vermelha, aqui na palma da mão dá para ver um violeta, por quê? Porque a luz infravermelha não aparece à nossa vista, né? Ela não capta essa luz. Mas quando você coloca o celular e tira foto ou filma, a cor vai aparecer num tom violáceo aqui, né? Então, esse aqui é o infravermelho que nossos olhos não conseguem captar.
Aqui, um videozinho desse primeiro dia, um dia após a lesão, então, a pele começando a ganhar uma cor, algumas pequenas bolhas surgindo, né? Pequenas bolhas aparecendo. Aqui, aquela parte foi de manhã, essa parte já foi à noite, né? Um dia depois. O que acontece? A bolha, aqui no dedão, na ponta do dedão, a bolha estava grande. E é uma região que ficava livre para eu trabalhar, a ponta dos dedos. E essa região com a bolha grande, ela acabou batendo, estourando, e aí abriu aqui a pele. Vou dizer que essa foi uma parte que doeu bastante, ardeu, né? Então, o tecido, com o surgimento da bolha, a gente tem que preservar essa pele o máximo que a gente puder. Então, a bolha, ela é um mecanismo de proteção com o meio externo, né? Então, aquela área está protegida de contaminação. E também da exposição da pele. E quando a bolha estoura, a pele vai ficar mais exposta, mais sensível, vai dar uma doída boa. Então, o tanto que eu puder permanecer um pouquinho dessa pele intacta, melhor para não ter aí uma contaminação, para não ter essa parte muito sensível exposta. Então, aqui é à noite, bolhas começaram a surgir, ó, mais, né? Ó, nos dedos. E a bolha, ela começa a crescer de uma hora para outra, numa proporção bem grande, ó. Nos dedos começou a aparecer bolhas. Então, esse aqui é o dia 1. Aqui, ó, indo trabalhar, né? Sempre com gaze, né? Pomada. A pomada indicada pela médica é sulfadiazina de prata. Aí, a primeira marca que eu comprei foi essa daqui, uma genérica da Laboratório Prat. Esse daqui, eu gostei bastante dessa pomada. Depois, quando acabou, eu acabei comprando dessa outra marca também genérica. E eu já não gostei tanto dela. Eu achei que aquela primeira estava trazendo um pouco mais de alívio, tá? Então, assim, a diferença de marcas pode influenciar um pouquinho na sensação. Mas essa pomada, a sulfadiazina de prata, ela ajuda muito com relação a evitar a contaminação, para aliviar a dor, ela é bem, nossa, na hora de passar a pomada, ela é bem refrescante, digamos assim. Só que essa pomada ela é vendida apenas com receita médica, tá? Então foi de grande alívio a utilização dessa pomada. E a utilização de pomada sempre cobrindo com gaze e a faixa, né? Para não haver contaminação, não haver contato, proteger a pele para não ficar esbarrando, enfim. Uma área sensível, queimada, né? Não pode estar sendo exposta. Então, eu protegi bastante aqui com gaze e atadura, para não ter problema de contaminação, proteger, até porque eu continuei trabalhando normalmente. Aqui no dia 10, então um dia depois, aqui a gente já vê que a bolha começa a crescer, né? Aqui é aquela área que já estava aqui aberta. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pronto. Então, essa região aqui, ela já tinha aberto, né? Então, estava doendo, estava ardendo, claro. E uma bolha enorme começou a surgir aqui no polegar, assim como nos dedos também começam a surgir bolhas maiores. Cada dia que passa, aliás, não é nem precisa de um dia inteiro, mas horas depois, bolhas começam a surgir. Aqui, a minha mão está um pouco melada, né? Como você pode ver. Um pouco, provavelmente estava colocando babosa. A utilização da babosa é muito interessante para queimaduras, cortes, ela regenera tecido, né? Uma planta, a gente tem que tirar a casca, e a parte interna dela solta uma gosma bem intensa, e a gente acaba utilizando essa gosma na ferida, coloca ela um pouco em água, ela começa a soltar mais, e passando na ferida, por isso que esse aspecto aí, porque eu havia passado aí a babosa. E as bolhas começam a crescer mais, a pele escurecer um pouco mais. Aqui um vídeo, ó, do dia 2, pele mais escura, bolhas maiores. Então, cada dia que passa, novas surpresas aparecendo de bolhas. A pele sensível. Eu não tive muita retração de tecido, nem muita sensibilidade, porque desde o começo eu não fiquei imobilizada, eu movimentava muito a mão, trabalho com as mãos, então foi uma coisa que eu não tive, foi retração de pele. Acho interessante tentar mobilizar sempre a região para não haver esse problema, né?
de retração de pele. Aqui uma foto artística, né? Sol sobre queimadura. Então, uma tela artística, estava batendo um sol, ficou bonita assim. Grandes bolhas à mostra. Então, aqui a pele mais escura. Aproveitei a luz do sol, que ficou bem artístico mesmo, aí a exposição da queimadura. Aqui vídeo. Bem, esse do dia 10. Foi dia 8, né? Então, 8, 9, 10. Agora, quarto dia. E aí, lembrando, o que eu fiz, né? Laser todos os dias desde o primeiro momento. Laser todos os dias, 2 joules, vermelho e infravermelho, uma vez ao dia, para ajudar nessa recuperação do tecido, que eu acho que foi fundamental. A pomada sulfadiazina de prata ajudou muito, né, no alívio da dor, ela refrescava bastante e protege também contra a contaminação, mas somente com receita. E aí, eu recebi muitas mensagens da galera me ajudando com dicas, né, e uma das dicas foi o seguinte: uma outra pomada que não precisa de receita, que ajuda muito, é a Queima Livre. Queima Livre. Então, essa pomadinha aqui, Queima Livre, baratinha também, ó, que tá baratinho, né? Mais ou menos, né? R$ 35 paguei nessa aqui. Então, Queima Livre foi uma dica aí de um amigo, muito bom para queimaduras. Ela tem uma consistência diferente da sulfadiazina, né? A sulfadiazina era bem aquosa, né? Bem líquida, não líquido, mas ela era mais líquida. E essa daqui é bem pastosa, como se fosse um nebacetim, bem parecido com nebacetim. E sempre o quê? Gaze, atadura e a fita crepe para prender a atadura, né? E aqui nos dedos, o que eu fiz? Eu utilizei aqui o V-Trap. V-Trap, ele a gente usa muito isso aí na veterinária, né? Para colocar nos bichinhos. E isso daí, ele vai colar nele mesmo. Então, ele é uma fita que você vai ficar passando e ela vai colar nela mesma. A gente gosta de usar isso nos bichinhos porque não tem que passar, por exemplo, um esparadrapo onde tem pelo, né? Porque na hora de tirar dói muito. Então, eu coloquei isso nos dedos nos primeiros dias para conseguir mexer meus dedos para trabalhar. Tá? Porque como a queimadura pegou os dedos também, não só a parte do dorso, eu utilizei esse V-Trap, que é bem interessante, viu? Para feridas, cobrir feridas, tanto de bichos quanto de gente, né? É legal que ele não cola direto na pele, então não machuca. Porque um esparadrapo, por exemplo, cozinha toda a pele, né? Então, ferramentas muito boas. Então, usei pomada, o laser, estava falando da babosa, que é uma planta muito indicada para queimadura. Babosa alivia bastante também, usei bastante babosa. Aqui, eu utilizei uma técnica, né, que chama fio de manaca. Fio de manaca, a gente usa muito na acupuntura, a galera da acupuntura japonesa usa mais ainda, é uma técnica, na verdade, japonesa, né? Aqui eu tenho um fio de manaca, esse aqui é pequeno, que eu mandei fazer pequeno, para usar no bicho também. E o fio de manaca, ele foi, na verdade, desenvolvido para tratar queimados, tá? Manaca desenvolveu para tratar queimados lá da guerra. E aí, o que o fio faz? Ele tem um diodo aqui no meio do caminho. Esse fio, ele tem um sentido, que ele leva elétrons de uma parte e joga para outra parte. Então, na situação aqui de queimadura, você quer pegar aquele excesso de elétrons daquela região e jogar para distante. Então, aqui eu dei um esqueminha, não precisa ser exatamente esses pontos, mas eram os que estavam próximos da região. E aí eu peguei pontos distantes do mesmo meridiano para jogar essa energia, esses elétrons, né? Para recuperação e alívio da dor. Recuperação da pele e alívio da dor mais rápido. Fio de manaca, uma técnica não invasiva, super interessante. O sentido, eu fiz um vídeo já explicando como que faz para saber o sentido, tá? Você precisa de um aparelhinho para poder verificar, por quê? Dependendo de quem fez o fio, pode ser do preto para o vermelho, ou do vermelho para o preto. Então, não tem aí uma convenção absoluta, né? Depende muito, varia. E aí você tem que verificar qual o sentido do seu fio, tá? Porque você pode comprar um fio que tem um sentido, o outro fio tem outro, e aí, ao invés de você estar ajudando, você está piorando a situação. E aí, você vai trabalhar com levar o excesso de energia de um lugar para outro, ou trazer energia para onde tem deficiência, né? Nesse caso da queimadura, o meu fio de manaca, o meu intuito aqui era pegar esse excesso aqui e jogar para distante. Então, eu peguei pontos aqui de acupuntura próximos da região da queimadura,
não em cima da área queimada, mas próximos, né? Coloquei aqui em contato com a pele, coloquei a fita crepe. Tem quem utilize junto magneto também, dá para ser feito para quem sabe trabalhar com magneto também. E eu pego essa energia desse local e joguei o quê? Para o mesmo meridiano, para um local distante, um outro ponto distante. Então, essa técnica do fio de maná que eu também utilizei, né? Como eu falei, foi desenvolvida até para isso, para queimados, né? Que a pele, aqui a babosa, eu falei que estava melecado, por quê? Porque eu utilizei babosa. Aqui é o miolo da planta sem aquela capa, né? Sem a babosa, ela tem a casca, você tem que cortar a casca. Vai sobrar esse miolo e ele solta essa baba. Então, eu deixei esse miolo na água e na geladeira, para quando eu usar ficar bem refrescante. Juntamente também, o que eu usei? Esse protocolozinho para queimadura. O HTG é uma técnica aqui, é a utilização de símbolos, hexagramas, num formato de baguá, né? Que é esse círculo aí com um outro símbolo no meio. E aí, cada símbolo, quer dizer, para cada problema existe aí um protocolo de símbolos diferentes. Tem toda uma técnica, tem toda uma explicação, tem curso para isso, tem livro, enfim. E aí eu peguei o HTG, que é uma técnica baseada em desenhar esses hexagramas, tá? Num formato específico, e colocar, não precisa ser em cima da queimadura, não é isso. Você pode colocar próximo da queimadura, numa região que está sã, ou, se você quiser desenhar isso aqui em cima, por exemplo, de um micropore, e colar em cima da atadura, ok, também. Se quiser fazer esse desenho, colocar numa garrafinha de água, né, por fora, e essa água vai vibrar essa energia da cura da queimadura, que é o caso desse protocolo, também tá ok? Então, há várias formas de você utilizar os protocolos de HTG, tá? Ou em contato com a pele, ou colado, de alguma forma, em cima da região, como eu falei, se fosse na atadura, ou em garrafa de água, ou aonde você deita, colocar esse HTG embaixo da cama, no travesseiro, enfim, várias formas de se trabalhar o HTG. Então, eu utilizei aqui para queimadura esse protocolo também. Aqui é o vídeo. Aqui é o quarto ou quinto dia. Né? Algumas bolhas já estouraram, né? Isso que a gente tenta proteger, mas vai estourando, certo? Não tem jeito. Com o tempo, vai estourando as bolhas. A gente protege até o máximo que dá. Então, deixa eu ver, dia 8, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos no quinto dia. Aqui, as ataduras, né? Ataduras não, aqui é a gaze que eu colocava, depois a atadura, que primeiro a pomada, gaze, depois a atadura. Aqui no quinto dia, ó, pele ficando um pouco mais enrugadinha. E aí, o segredo, o que eu usei aqui em cima, que eu não conhecia esse material. Eu achei esse material incrível, gostei muito, que chama Membracel. É essa membrana aqui, né? Você não dá nada para ela, bem fininha. Essa membrana não tem medicamento, apesar de que algumas podem ser vendidas com tipo de medicamento para queimadura, tá? Mas essa daí é a básica. Vem nesse pacote, tem vários tamanhos, tá? Vários tamanhos, e aí você vai ou usar ela inteira, ou você vai cortar ela, dependendo da região. Criei nos meus dedos, ó, eu peguei uma membrana inteira, coloquei no dorso, peguei uma outra membrana e cortei em tiras para colocar em cima dos dedos. Então, eu vou moldando conforme a área queimada. E aí, o que essa membrana vai fazer? E aqui está falando da membrana, ó, membrana regeneradora porosa. Isso daqui ele vai formar uma camada de proteção. Então, aqui, nesse caso, por exemplo, a pele ainda não saiu, né? Mas a pele fica exposta e essa membrana, ela fica em cima protegendo, porque é uma pele mais sensível. É uma região aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou em casa, estou sem a atadura, porque eu não usei atadura 24 horas por dia, né? Em casa eu deixava respirar um pouco. E aí eu estou na cozinha, tal, o que nem aconteceu comigo, foi abrir a geladeira, foi mexer, bate o dorso da mão. Ou você vai tomar banho, bate o dorso da mão, encosta, rala, porque é incrível, a gente só rala quando está machucado. E aí, a pele está sensível, ela rasga, ela sangra, né? A bolha rasga. E essa membrana, ela traz uma segurança, ela traz uma proteção maior contra essas abrasões que podem acontecer nessa superfície. E ela se adere, ela não chega a colar na hora, ela adere,
Você coloca e joga um pouquinho de soro para ela molhar e ajudar nessa adesão, né? Porque se você só soltar lá em cima, ela não vai colar, ela é super seca. Molha bastante com soro fisiológico e ela vai ficar aderida na pele, mas ela não cola. Quando a sua pele solta aquele exudato, que é aquela aguinha, aí cola bem. Porém, a mão é uma região que eu estava sempre em contato com água, lavando louça tal. Começou a molhar de novo, essa membrana que estava colada devido ao exudato, que é aquela aguinha que solta, ela começou a soltar de novo. Então saía. Aí colocava em cima de novo. Então é uma membrana que ela não cola totalmente. Agora, se você for uma região que você não está lavando, passando água toda hora, ela fica bem aderida, tá? E eu achei essa membrana aí um achado. Agradeço demais a indicação, né? O pessoal foi me ajudando conforme eu ia postando lá a minha queimadura. Então, ó, no 5º dia eu comprei essa membrana, utilizei, gostei muito dessa membrana. E, aliás, essa membrana, por ela ser assim porosa, tá vendo que ela tem muitos furos? Caso precise fazer laser em cima dessa membrana, aqui a foto não foi, mas você pode fazer sim. Tá? Então, dá para fazer laser em cima da membrana, que ela tem aqueles furos. Aqui tá sem a membrana, né? Eu tava fazendo o laser. Aqui, ó, 5º dia. A pele com uma tonalidade um pouco mais escura, umas regiões meio desbotando, né? Mais seca, mais enrugada. Nova bolha aparecendo ali em cima, né? Uma visão geral. Escurecendo um pouco mais a pele. Então, eu digo, essa membrana aqui, Membracel, ó, gostei bastante como proteção, tá? Na hora de fazer o curativo, eu colocava a pomada, né, sulfadiazina, colocava essa membrana em cima, colocava gás e fechava. A partir do momento que eu comprei essa membrana, né? Na questão do queima-live, né, que é essa outra, eu falei que ela parece um nebacetim, não combinou muito bem com essa membrana, que ficou muito, como pode dizer? É viscoso. E aí, junto com essa membrana, não ficou muito bacana. Eu preferia usar essa membrana com sulfadiazina, que ela era mais líquida. Na hora de lavar, saía muito mais fácil. Dentro das indicações dessa membrana, diz que ela dura em torno de uns, acho que 5 ou 6 dias, não me recordo agora, vem na bula, e ela vai se desfazendo, né? Então, eu utilizei por uns 5, 6 dias mesmo a membrana, depois comprei outra para substituição. É uma boa dica essa membrana, gostei bastante. Dia 13, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto dia. Sexto dia aqui, ó, mostrando então a gaze, soltando aqui. Você vê que a bolha, ela vai soltando um líquido. Aqui a gente tem uma coloração, né, meio amarelada, esverdeada, né? Então a bolha ela vai soltando um líquido que pode ser um pouco mais viscoso, de uma cor, né, mais amarelada, né? Não houve contaminação na minha ferida, não tive pus, nada do gênero, tá? Fui bem cuidadinha, mas às vezes esse exudato, esse líquido que sai da bolha com essa cor, você acaba achando que está contaminado, né? Não chegou a contaminar, não. Aqui é a membrana, quando eu tirei a gaze, tá vendo que a membrana, ó, ela se adere muito, como se fosse uma segunda pele. Então, aqui ela tá muito aderida, tanto que se eu pegar isso aqui e puxar, eu arranco a pele que não tenho, né? Então, essa região aderiu bem, que é onde solta aquele exudato. Aqui já estava descolado, porque não teve onde grudar. A pele íntegra, essa membrana não cola, né? Na pele íntegra ela não cola, ou uma pele que não está saindo exudato. Agora, aonde solta, onde a bolha abriu e tem uma exposição de pele, aquela pele interna, ele gruda muito bem, fica bem aderido. Joga água, começa a jogar água aqui, ele vai soltando. Tá? Então, você vê que aqui, ó, são regiões que ela aderiu bastante e essa membrana traz um conforto muito grande. Então, quando eu fazia o meu curativo com essa membrana, a sensação de conforto era maior. Tá? Então, ela é bem agradável. Não tem medicação para não doer, mas ela é agradável na hora de utilizar. Tá? Traz um conforto maior. Aqui o vídeo ó, mostrando uma membrana que, como eu disse, molhou na água, ela começa a sair. Tanto que na hora do banho, né, a membrana saía toda. Eu tinha que ficar colando ela no meu braço para ela não escapar, para não perder, para não cair no chão, não contaminar, né? Então não dá para assim cair no chão e ficar usando. Então essa membrana soltava, eu colocava no meu braço até poder fazer um novo curativo.
porque eu dormia de curativo, né? Eu tirava só um pouco enquanto estava em casa. Para trabalhar e para dormir, eu usava curativo para não esbarrar, não bater em nada, né? Senão dói muito. Bem, dia 14, comecei a usar aqui também, não nesse dia, mas um pouco antes, essa substância, né, piossana, que ajuda no tratamento com relação a queimaduras. Ó, tem vitamina A, vitamina E, com óleo essencial de copaíba e melaleuca. Me disseram também, né, os alunos, que 3 óleos essenciais muito bons para queimadura, que eu nem cheguei a usar. Quando eu comprei, já chegou e já estava bom. É o óleo essencial aqui de copaíba, você vê que aí tem copaíba. O melaleuca, que é o tea tree, né? Então, e o lavanda também falam que é muito bom para queimadura. Então, copaíba e melaleuca já tinha nesse piossano, né? Então, essa mistura desses três eu acabei nem utilizando. Pode ser misturado com um pouquinho de óleo de coco, fazer uma mistura desses 3 com óleo de coco, passar na região. Como eu falei, não deu nem tempo, recuperou tão rápido, eu nem precisei fazer uso. Tá? Esse olhinho aqui é muito bom, gostei muito também. Utilizava também na hora de dormir, né? Eu colocava esse óleo, colocava a membrana, fechava, para não ficar muito tão ressecado. Em casa, quando eu ficava em casa, com a mão exposta, sem curativo, besuntava com esse óleo também, para deixar sempre hidratado. Gostei muito do óleo. Aqui é o óleo junto com aquela membrana, ó. Então, aqui é do óleo. A membrana acaba escorregando, não fixando tanto, mas eu colocava junto. Para hidratar, né? Aqui já está bem melhor, né? Recuperando bem mais. A pele ressecando, porque aqui a gente tem as bolhas que foram vazando e ficando a pele da bolha. Tá vendo que ali ficou. Tem um monte de pele de bolha aí que estourou. Mas ela ficou íntegra aí, eu não mexi, deixei. Fui protegendo o máximo que eu pude essa mão sem ficar arrancando essa pele. Então, por isso que ela está um pouco enrugada. Dia 15, então, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Oitavo dia. Aqui o oitavo dia. Aqui já abriu um pouquinho, né? A gente tem uma exposição de pele aí. Começou a abrir. Então, a gente pode notar que... Deixa eu mexer aqui. Aqui a gente já tem uma exposição de pele, uma pele ressecada, da bolha que estourou, mas até então não mexi nessa bolha. Dia 16. Aqui já usando também o queima-live, né? O que acontece com essa região? Aonde havia bolha, vou pegar aqui, essa região toda aqui, que formou bolha, vazou, isso aqui tá uma pelinha bem fininha. Isso aqui tá tudo fechado ainda, não tá exposto, mas é uma pele fininha, bem fininha, translúcida. Aqui tá molhado do banho, né? Então, eu notava uma região aí bem translúcida, tá, de tecido. Tanto que quando eu tomava banho, a água às vezes entrava aqui, né? E ficava só a pelezinha bem fininha, à mostra. Então, essa pele já tinha aberturas aqui para a região externa, mas ainda a pele por cima, meio que protegendo, né? Aqui a membrana. O que acontece com essa região aqui, ó? Um machucadinho, por quê? Tinha uma pelinha, aí eu fui puxar uma pelinha, e aí aquela coisa, né? De quem puxa a pelinha. Eu não puxo pelinha, mas essa região aqui, ó, tava grudada, e aí soltou. Essa região é muito sensível, então qualquer coisa que você puxe, tem que tomar cuidado, não puxar, né? E aí expôs aqui uma área que ainda estava íntegra e aí machucou. Aqui depois do banho, por isso que tá molhado. Uma pele bem. Ali tem pele, isso aí é pele bem fininha. Tá vendo que essa membrana ela cola. Eu tomei banho, ela tava colada nessa região aí, ó. Tá? Colada não, tava, não, na verdade eu tava lavando louça.
porque no banho sai tudo. Então, ainda estava meio que aderida ali, ó, por causa do exudato que grudou, né? Bem aderido. Agora, no dia 17, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dias depois. 10 dias depois da queimadura, você vê aqui, esse aspecto é porque eu estava passando aquele óleo, né? Esse é o óleo Pelsane e a membrana, o membracel. E aí, quando tira o curativo, fica esse aspecto, né, de... Não sei nem o que parece isso daí. Então, fica bem ressecado a pele com esse óleo junto com a membrana, fica esquisito mesmo o aspecto. E aí, o que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho às fotos? Eu peguei aqui, ó, como tinha esse monte de pele solta, eu resolvi cortar. Tá? Então, aqui, ó, deixa eu pegar a caneta. Tudo isso aqui tinha uma pelinha, isso aqui tinha uma pelinha, ó, bem fininha. Parece até que não tem pele mais aqui de tão rosado, né? E aí eu peguei uma tesourinha bem pequenininha, e eu cortei toda a pele, porque isso aqui tava bem fininho. Eu tomava banho e via água entrando aqui, parecendo um saco, né? Então isso aqui já não tava mais protegendo tanto. Ela já tinha aberturas, a hora do banho entrava e dava para ver água aqui dentro. Aí eu resolvi cortar para tirar essa pele morta, porque a pele já estava bem morta e bem ressecada. Aí já não tinha tanta proteção, porque já tinha aberto essa bolha. Então ela estava muito aberta. O que eu fiz, então? Eu peguei no banho, com toda a paciência, e fui cortando o tecido morto. Fui cortando, ó, peguei essa tesourinha, ponta fina, e fui cortando toda a pele. A única região que eu deixei foi essa aqui de cima, ó, que dava para cortar, mas eu deixei, pensei nisso depois, né, para fazer um comparativo. Eu queria comparar, e se eu não tivesse tirado, e se eu deixasse, né? Então eu deveria até ter deixado os dedos, talvez. Eu deixei só esse dedo aqui, que era uma situação igual aos outros. Eu deixei intacto essa região e as outras eu tirei tudo. Aqui, o que eu fiz? Nessa parte, tinha acabado de fazer o laser. Então, você vê que existe aqui uma até melhora da cor, né? Aqui parece que, após o laser, já fica até mais claro. Parece até que criou uma membrana de pele, tá? Após o laser, fica bem rosadinho. E eu olhei e falei assim, lembrei de uma outra ferramenta que eu poderia estar utilizando, que seria o óleo de ozônio. O óleo ozonizado, perdão. Óleo com ozônio, óleo ozonizado. Geralmente eles pegam óleo de girassol, que é o melhor mecanismo para manter o ozônio por mais tempo. É um óleo vegetal aqui com ozônio, que você compra, né, em algumas regiões. E aí eu olhei e falei, lembrei que ele é bom para feridas, cicatrização. E aqui é com óleo, tá? Eu passei o óleo ozonizado nessa região. E ele fica bem, bem vermelho após a utilização do óleo. Ó, tava bem clarinho depois do laser. Passei o óleo de ozônio, ficou bem vermelho. Eu lembro que nesse dia eu resolvi também colocar stipper nos dedos. Eu não coloquei em tudo para eu poder também ter um comparativo. Veja, se fosse um paciente, eu não utilizaria o stipper direto na pele, por quê? Pode ter contaminação, certo? Não é estéreo o stipper. Então, eu não colocaria em cima de pele exposta. Mas eu queria fazer experimentos comigo. Então, ok, comigo mesmo, ok. Então, eu peguei o stipper, coloquei só nos dedos para eu comparar. Achei interessante, eu achei que ajuda um pouco na recuperação, mas o perigo de uma contaminação, de repente, não é válido, né? Eu não ia deixar esse stipper 5 dias, uma semana. Eu ia pegar e dormir com ele, no outro dia tomar banho e tirar. Então, é uma utilização rápida. Eu estava sempre utilizando laser, que ajuda na contaminação, utilizando a sulfadiazina de prata. Então, eu estava mais segura com relação a contaminações. Num paciente, eu já não faria essa utilização do stipper, ele deixaria muito tempo, enfim, né? Utilizei para mim, achei assim, foi interessante. Aqui, depois de estar cortando a pele, tirei toda a pele morta, né? 10 dias depois, videozinho. E esse outro vídeo é durante a utilização do óleo ozonizado.
Eu vou falar para vocês aqui, eu tirei o áudio, né? Eu postei esse vídeo no meu Instagram. Esse óleo ardeu demais. Tá? Ardeu muito mesmo. Foi angustiante, mas eu queria saber se seria bom, qual a sensação. Então, o que eu notei com o uso do óleo foi o seguinte: é como se eu estivesse colocando minha mão no óleo quente de novo. Eu tinha acabado de expor essa pele, né? Recente. A dor, quase que insuportável, foi por meia hora. Essa sensação que a minha mão estava queimando, quase que eu tirei, mas eu queria permanecer para ver o resultado, ver a sensação, se ia passar, se não ia passar. Então, durou meia hora. Depois ficou uma hora doendo muito. Aí, depois disso, foi tranquilo, né? O normal. Então, assim, se for utilizar em paciente, tem que saber que vai arder muito, tem que ver se ele vai aguentar. Não utilizaria em criança, porque dói pra caramba. Mas, assim, foi bom. Foi uma das coisas, assim, que eu tenho certeza que, junto com o laser, foi uma das coisas que mais ajudou na recuperação. Tanto que aqui, vocês vão ver foto do outro dia, que tá muito melhor. Então, assim, foi um sofrimento bem grande, o óleo ozonizado, mas de grande recuperação. Mas não é para qualquer um. Já aviso que, assim, doeu muito. Mas olha o resultado no outro dia, tá? Aqui, eu acordando, né, com o stipper aderido, mas depois mole e sai, né, a membrana, a membracel, que eu achei sensacional essa membracel. Aqui eu tirei, ó, como que já tá, olha a situação, como já é outra, não tá tão vermelho, tá regenerando bem rápido. Isso foi de um dia para o outro. Muito bom o resultado. Então, assim, o óleo ozonizado dói? Dói. Arde muito. Muito. Mas valeu a pena. Então, para quem é mais resistente à dor, acho super válido estar utilizando, tá? Então, esse é o dia 11. Vê que no dedo anular, lá em cima, ó, eu não cortei a pelinha. Ficou pele ainda, né, na região de cima do anelar. E depois eu falo um pouquinho sobre esse ponto aí que eu deixei. Dia 12, quer dizer, 12 dias depois. 12 dias depois, aqui uma pele mais regenerada. Aqui no dedo anelar, essa região aqui, ó, tá meio esbranquiçada porque tá com pele ainda. Foi a única região que eu não arranquei a pele toda. E eu vou falar, esse dedo, essa partezinha que eu não arranquei a pele, doeu. Doeu muito, ficou avermelhado, como se tivesse inflamado. Então, assim, acredito que a remoção desse tecido morto na hora certa é fundamental, porque eu deixei mais tempo do que os outros e ele começou a doer muito. Me incomodava mais do que a mão inteira, esse pontinho. Tá? Esse pontinho do anelar com a pelezinha estava doendo muito. Então, a questão é retirada de pele na hora certa, né? Ó, tá vendo que ele já tá com uma coloração mais avermelhada, né? Então, eu havia tirado, olha, essa região estava bem vermelha, bem exposta, como já se recuperou, já cicatrizou, e essa pelezinha aqui, ó, essa aqui foi o momento que eu tirei, né, acho que 2 dias depois, estava bem avermelhada e bem dolorida mesmo, bem dolorida. Então, foi bom eu ter retirado toda essa pele, naquele momento em que eu vi que ela estava fininha, na hora do banho a água toda entrava, então já não tinha tanta proteção, estava bem tecido morto mesmo, e eu acabei retirando tudo. Aqui já está bem sequinho, já regenerando. Bem bonito mesmo. Tá? 12 dias depois. Dia 20 de dezembro. Aqui está um pouco melado de quê? De queima livre, que parece um nebacetim, né? Tá vendo que ela é mais densa, né? Tá com pomada. Mas olha como tá bem mais bonito, uma pelinha bem clarinha. Recuperando bem, né? 3 dias depois que eu removi toda a pele, estava bem vermelha aí devido ao óleo ozonizado. Dia 22, dia 21 eu esqueci de tirar foto. Mas olha que lindo. Eu me queimei dia 8. Isso aqui é dia 22 de dezembro. Tá lindo.
14 dias, 2 semanas. Então, se você for ver, eu demorei 2 semanas para me recuperar. Isso aqui é uma pele íntegra, já recuperada, tá? Tá lindo, sem dor. A dor que eu tive foi o momento da queimadura. O momento da queimadura é terrível, a dor absurda. 1 hora e meia, 2 horas depois da queimadura, absurdo, porque até tomar medicamento no hospital, na veia, ele fazer efeito, eu urrava de dor. Então, esse foi o pior momento que eu tive. E depois, com 8 dias depois, quando eu arranquei a pele, aquela pele exposta, assim, doía demais, demais mesmo. E eu juntei a questão do óleo, que doeu muito, mas ele recuperou demais a pele. Então, foram os 2 momentos que mais doeu. Aqui já não doía mais, já estava tranquilona, tá? 2 semanas de queimadura, totalmente restabelecido, ó. Bonitinho, tranquilinho, pele bonita, com 2 semanas. Isso aqui já estava perfeito. Sempre, claro, protegendo contra o sol, né? Sempre protegendo contra o sol. Aqui eu ainda fazia curativo, porque a pele estava sensível, eu não podia ficar batendo em qualquer lugar. Eu ainda fazia curativo, porque eu queria essa pele um pouco mais regenerada para eu começar a usar luva. Bonitinha aqui, 2 semanas, que é dia 22 de dezembro, 27 de dezembro. Agora aqui é só para ir mostrando um pouquinho da evolução, né? Ó, dia 27, lindinha, só tá um pouco rosada, avermelhada. Bem, foi dia 8 de dezembro, dia 6 de janeiro, né? Praticamente aí um mês depois. Já tava linda. Aqui, ó. Tá? 2 semanas depois, aqui tem só um pouquinho de... Deixa eu pegar aqui a caneta. Aqui só um pouquinho marcado, porque o gato vem brincar e com a unhinha do gato, tem que tomar cuidado com a unha de gato, né? Bem contaminante. Deu aqui um furinho e aí subiu aqui um machucadinho. Mas é por causa do gato, tem que tomar muito cuidado com bichinhos em casa, né? Para não contaminar isso aí, não abrir, a pele é muito sensível ainda. Então, 6 de janeiro, e eu acho que eu tirei uma do dia 22 de janeiro, aqui, ó. Também perfeita. Mãozinha perfeita. Então, assim, 2 semanas depois já estava ótima, tá? Praticamente curada. E é claro, 2 semanas, por 2 semanas eu fiz laser todos os dias. Eu acho que 2 dias eu acabei esquecendo. Depois disso, aí já esquece, né? A gente é assim, melhorou, acabou, não fiz mais. Tá? Não fiz mais nada. Depois de 2 semanas, eu não fiz mais nada, só tô, claro, protegendo com a minha luvinha na Maria. Mas eu não passei mais pomada, não passei mais óleo, não fiz mais nada. Com 2 semanas já tava lindo. E esse aqui agora, recentemente, tá? Praticamente um mês depois. E deixa eu parar aqui. Pronto. E hoje em dia, né, ó, tá tranquilinho, ainda uso a luva. Então, o que foi uma ferramenta muito importante foi a sulfadiazina de prata, tá? Sulfadiazina de prata, pomada que foi muito boa, mas isso é com receita. Tem queima livre, também muito bom. As técnicas que eu utilizei, então, foi fio de manaca, para quem trabalha com acupuntura, muito bom pensar no fio de manaca, para movimentar esses elétrons, tá? Do local que está em excesso, jogar esses elétrons em excesso para um lugar mais distante, tá? Então, para quem sabe acupuntura, entendeu a figura ali. Claro, a gente pode usar outras técnicas que você tenha conhecimento. Tem, como eu falei, as pessoas me falaram muito dos óleos essenciais, né? Só que não deu nem tempo de eu usar os óleos essenciais, mas eu usei Piauçana, né? Que vem aí o melaleuca e o copaíba, que é muito bom para queimadura. Certo? E eu acho que o grande achado para mim foi a Membracel, uma membrana sensacional para queimadura. Eu gostei muito, dá para comprar pela internet ou em casa cirúrgica. Não precisa de indicação, receita médica, nada. Muito boa, carinha, mas valeu muito a pena. E o óleo ozonizado, assim, que dói muito, mas a recuperação é excelente. Tá? Então, essas são as dicas que eu dou para queimadura. Sempre manter muito protegida da contaminação. Eu fiz sempre, todo dia era curativo novo. De manhã, depois do banho, curativo novo. Ia trabalhar, voltava em casa, tirava, né? Lavava bem, ficava em casa sem curativo para dar uma respirada. Cuidado com o que você for fazer, né? Você vai mexer. À noite, eu fazia curativo também para não machucar essa região. E era todo dia esse processo de proteção, só em casa que eu deixava um pouquinho livre e mantendo isso hidratado com óleo aqui que eu mostrei, né?
o Pielsana, que eu gostei bastante, e fazendo as técnicas aí para a gente se recuperar. E o laser foi fundamental, como eu tenho, né? Pude fazer todos os dias. Caso precise, procure sempre um profissional habilitado, capacitado para você poder se restabelecer da sua queimadura. E o que você pode fazer em casa, né? Como eu falei, né? Sempre orientação médica, a pomada, né? Queima livre, que você consegue adquirir na farmácia tranquilamente, e a proteção contra o sol para não manchar essa pele. E é claro, a pele, manter ela íntegra, a bolha, não ficar estourando, né? Espera o processo natural dela, ela vai acabar estourando. E quando ela já estourar, que estiver bem exposta, aí sim retirar esse tecido morto. Certo? Então é isso, espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Beijo grande.